Amém? De verdade? Se você não está feliz hoje, você vai sair daqui feliz. Você crê nisso? Amém? Nós, nessa noite, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em João, capítulo 11. Nós estamos hoje aí com a presença dos nossos amigos, né? De longas datas, Silas e Elisandra, né? Deus abençoe a vida de vocês. Do pastor e do seu discípulo, que nós conhecemos lá em Chapecó. O pastor Isaac falou antes de mim, eu ia dizer que o livro ficou caro por causa do nome do pastor Isaac, por isso que é 50. Não é caro, ficou barato, né, pastor Isaac? Podia ser mais, né? Ficou um pouquinho mais caro do que o outro, mas tá barato, aproveita para comprar. Amém? Obrigado, Rude, presbítero Rude. Vamos lá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Irmãos, a história aqui, até então, eu fui ver a história aqui de Lázaro, e eu fui ver em ordem cronológica a sua história. Aqui está relatando qual Maria era. Essa Maria, que ele diz, que enxugou os pés com os seus cabelos, derramou o bálsamo. Mas essa história, ela vai acontecer após Lázaro ressuscitar. Ela não aconteceu antes. Se você olhar em ordem cronológica, o que Maria vai fazer é depois que Lázaro ressuscita. Mas vamos lá. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Irmãos, olha que interessante. Isso, a palavra de Deus nos dá com riqueza de detalhes o que o Senhor pensava a respeito de Lázaro. Olha aqui, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estavam. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou. Irmãos, isso que está escrito aqui, você precisava anotar para você entender o que o Senhor diz. Ele diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. Nosso amigo Lázaro. É muito importante. Lázaro, a quem tu amas. Aí ele diz: nós precisamos voltar agora porque o nosso amigo Lázaro está o quê? Dormindo. Ou os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, ele estava como se os discípulos olhassem para Jesus e dissessem: Senhor, quando ele estava doente você não foi. Agora você diz que ele adormeceu. E você diz que vai lá despertar ele? Vai lá acordar ele? Por que tu vai fazer isso? Já estão querendo apedrejar nós, o senhor está querendo ir lá só para arrumar confusão, o senhor não foi antes? Por que vai agora? Mas ele diz: eu preciso despertar o meu amigo Lázaro. E aí, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente:
Lázaro morreu. Pense a dúvida nos discípulos de Jesus: como assim? Você disse que essa enfermidade não era para a morte e agora você está dizendo que o cara morreu. Você disse que não era para a morte e agora morreu. Vamos voltar? E por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele? E depois nós voltamos a fazer a leitura. Não feche a Bíblia. E também não feche os teus ouvidos. Ouça o que Deus vai falar contigo. Olha que interessante. A Bíblia, cronologicamente, e eu fui pesquisar, ela não retrata a história de Lázaro. Até então, Lázaro era um homem desconhecido. Lázaro vai aparecer na Bíblia somente na hora que ele está o quê? Doente e que morre. Irmãos, eu fiquei incomodado com isso. Eu não sei se isso te incomoda também. Porque a história das suas irmãs vai ser contada lá em Lucas, deixa eu ver aqui se eu não me engano, Lucas 10:38, se você quiser ler. E vai contar a história de Marta e Maria, e não fala do abençoado Lázaro. Eu não sei se isso já te gerou dúvidas. Vou tirar esse casaco aqui. Porque não aparece nada sobre Lázaro. E eu questionei Deus. E, irmãos, eu tenho vivido dias onde Deus tem dado revelações da sua palavra. E a pastora Keila, ela em casa, ela já entendeu. Eu estou com a minha Bíblia na mão e daqui a pouco o Espírito Santo fala ao meu coração e eu começo a chorar. E hoje, à tarde, depois que Deus me deu essa revelação e falou ao meu coração, eu dobrei os meus joelhos no sofá e eu chorava como uma criança, porque eu entendi aquilo que o Espírito Santo estava querendo dizer a respeito da história de Lázaro. Ele vai contar a história de Maria e Marta. Marta era, para nós entender, aquela mulher comprometida com as coisas da igreja. A Lindamar chamou para a macarronada. Quem que foi a primeira a dizer para a Lindamar que eu vou participar da macarronada? A Maria. O pastor André chegou ano passado e disse: olha, nós vamos começar esse célula. Pastor, olha, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. A Marta. Foi a Marta. Voltar. Marta. Eu não sei se eu tenho capacidade para liderar, pastor, mas eu quero liderar a célula. Vamos fazer oração. Quem que era a primeira a dizer: pastor, estamos juntos para orar? Marta. Eu posso limpar a igreja, eu posso fazer um monte de coisa. E Marta envolvida com as coisas da igreja. Deus vai relatar a história de Marta. Marta convida Jesus para vir para a sua casa e quer servir Jesus com o melhor que ela tem. E ela não entendeu nada. E Marta está tentando fazer uma boa comida para impressionar Jesus. E por mais que ela fizesse a melhor comida, ela não tinha se ligado que ela estava com o pão que traz vida dentro da sua casa. Maria, quando Jesus chega, ela não quer mais saber de nada. Ela quer saber de ficar aos pés do mestre. E Jesus está falando, e Maria está ouvindo aquilo que Jesus está falando, e ela quer entender tudo aquilo que Jesus está falando, porque ela sabe que tem pouco tempo para ficar ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então ela está preocupada em ouvir para depois fazer. Marta é a mulher proativa. Você não precisa pedir nada para ela, que ela faz. Ela sai fazendo tudo. E até o que não devia fazer, ela faz. Porque ela quer fazer algo para Deus. Maria se joga aos pés de Jesus para entender o propósito. Ouve as palavras do mestre para depois fazer. Ok. Me satisfiz, Deus, com aquilo que o Senhor falou. Porque está escrito na sua palavra. Entendia a história dessas duas. Mas cadê a história de Lázaro? Cadê a história de Lázaro? Aí, lá em João, pastor, vem Lázaro. Não aparece nada. Lázaro contando história com Jesus. Não disse Lázaro estava tentando servir Jesus.
não conta a história se Lázaro estava ouvindo Jesus. Eu não sei se isso te indigna, mas me indignou. Foi uma santa indignação. E aí, eu vou ler a história do camarada, a primeira vez que aparece o nome. Manda avisar Jesus que Lázaro está doente. Só aparece na hora que precisa o Lázaro, né? Você tem um amigo assim? Lázaro aparece no momento que está doente, o nome do homem vai aparecer. Mas o que eu vejo com isso? O que eu entendo é algo que nós, Igreja do Senhor, precisamos entender esse princípio. Porque é muito importante você observar Marta e não agir como Marta. E é muito bom você observar Maria e agir como Maria muitas vezes. Mas a história de Lázaro nos mostra o que verdadeiramente Deus espera dos seus filhos. Irmãos, eu já preguei sobre Lázaro um monte de vezes. Eu falei que Lázaro morreu. Eu falei sobre quem anda na noite, né? Quem anda com Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Eu já falei sobre tudo isso. Mas eu fiquei pensando por que Lázaro vai aparecer só quando está doente. Outra coisa que eu vejo, dentro de uma casa, onde uma das suas irmãs era uma mulher que estava tentando fazer tudo para Deus, e a outra que estava aos pés do Senhor, uma casa que tinha Deus, que servia a Deus. Agora aparece o quê? A enfermidade. Ou seja, a dificuldade bate na porta daquela casa a qual servia a Deus. Eu não sei se na tua casa a enfermidade já bateu. Eu não sei se na tua casa as dificuldades já bateram à tua porta. Mas preste atenção. Não é só porque nós servimos a Deus e te enganaram quando falaram isso, que se você viesse para Jesus os teus problemas acabavam. Porque a palavra de Deus diz assim: no mundo tereis mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vão. Pensa que vida sem graça se não tivesse batalhas para nós enfrentar e vencer. Seria uma vida tão sem graça. Então nós passamos sim por aflições, mas nós sabemos que assim como Cristo venceu, nós também vamos vencer. E aí eles mandam uma notícia para Jesus. Avisa Jesus que aquele a quem Ele ama. Irmão, agora eu indignei mais. Ama por quê? O que Ele fez para você amar Ele? Ele não fez nada. Ele não aparece servindo. Ele não aparece ouvindo. Irmãos, às vezes é bom você ficar indignado com as coisas da Bíblia para você ter a revelação de Deus. E eu fiquei, irmão, você vai entender até o final da mensagem porque eu chorei hoje à tarde. O Espírito Santo está falando no meu coração ainda. Manda chamar Jesus, porque aquele a quem Ele ama. Irmãos, para você amar alguém, primeiro, a pessoa tem que ter feito alguma coisa para você amar ela. Você não sai amando todo mundo aí, né? Não, eu amo fulano, né? O que Lázaro fez? Onde está relatada a história de Lázaro? O que Lázaro fez para Jesus amar ele? Se eu vejo escrito ali, Maria manda chamar Jesus, né? Porque Maria está doente, aquela a quem Jesus ama. Ok, Maria estava lá jogando nos pés de Jesus, chorando, depois ia derramar um bálsamo, enxugar com os cabelos, ficou ouvindo Jesus. Ok. Se fosse Marta também, eu não ia ficar indignado nisso, porque Marta estava servindo Jesus. Mas Lázaro, o que Lázaro fez para Jesus amar? O que Lázaro fez? E olha o que diz. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para... Sabe o que eu quero dizer para você? O problema que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, a enfermidade que está batendo na tua porta, essa enfermidade não é para morte. Mas repita comigo. Mas precisa morrer, pastor.
Pastor, como assim? Não é para a morte? Precisa morrer. Vamos entender daqui a pouco. Vamos lá. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por... Ora, Jesus amava Marta, amava Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ouve o chamado de Lázaro. Olha que interessante. Lázaro precisa, Lázaro está doente. O que Jesus faz? Demora mais quantos dias? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não se move pela tua necessidade ou pelos limites e tempos que você dá para Deus. E diz: Deus, se até segunda-feira o Senhor não resolver, perdeu o filho mais querido que você tinha. Aí Deus diz: não é assim não é por pressão. Você não entendeu nada. Eu não me movo por isso, eu me movo por propósito. Deus não vai se mover por pressão, porque você acha que Deus tem que fazer. Mas Ele vai se mover por propósito, porque você precisa entender uma coisa: Ele te ama. E se Ele te ama, no momento certo Ele vai interferir naquilo que você está passando. Você precisa crer e confiar que se fugiu do teu controle, não fugiu do controle de Deus. Jesus demora mais 2 dias, Jesus não trabalha por pressão. E eu estava pensando, por que Jesus demorou? Eu já peguei várias coisas, irmãos, e não que sejam erradas, mas o Espírito Santo estava falando no meu coração, que se Jesus volta naquele era um propósito de Lázaro morrer, mas se Jesus volta, elas iam querer barganhar, pastor, com Jesus. Marta ia chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, você sabe que toda vez que você passa aqui em casa, você fica aqui na minha casa. Eu faço comida, fico nem uma louca aqui para servir você e mais 12 homens. Pensa que de manhã me acordo para arrumar a cama. Quando estou terminando de arrumar a cama, já tem que fazer o almoço. Quando estou terminando de fazer o almoço, já tem que fazer a janta para toda essa tropa de gente. Ou o Senhor cura o meu irmão, ou fecharam-se as portas da minha casa. Maria podia ter chegado para Jesus e dito assim: Jesus, você não vê o tanto que eu fiquei aqui ouvindo você, chorando, tentando entender aquilo que o Senhor queria dizer. O Senhor não vai curar o meu irmão? Ei, irmão, Deus não se move por chantagem, Deus se move por propósito. Eu falei numa quinta-feira aqui, que Deus não ouve a oração de quem? Do aflito. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração do aflito, não ouve. Ele só ouve a oração de justo. Ou você é justo ou Deus não ouve a tua oração. E a Bíblia diz que na terra não há sequer... Quantos justos? Nenhum. Ah, pastor, e agora como é que Deus vai ouvir minha oração? Aí está o detalhe. Quando Jesus morre na cruz por mim e por você, e nós entendemos o sacrifício de Jesus, Ele nos faz justos, Ele nos justifica de todo o pecado. E por mais que você esteja aflito, você entende que você é justo, justificado. E quando você chega ao trono de Deus, você recebe, porque o Filho é quem justifica. E aí Jesus diz para os seus discípulos: vamos acordar, vamos lá que Lázaro adormeceu. Irmãos, os discípulos saíram com medo de Jesus morrer apedrejado, e eles também. E olha que interessante, ele diz: Lázaro morreu. Os discípulos pensaram assim: não, mas Jesus, ele sempre aprontando, né? Porque o homem estava doente, ele não foi. Agora que dormiu, se dormiu está bem, vai fazer o que lá? Ele vai dar margem para as pessoas nos apedrejar. E aí Jesus diz: e eu vou lá despertar ele. Meu Deus, ele vai lá incomodar. Aí Jesus disse: vocês entenderam? Sabe o que eu estou querendo dizer? Lázaro morreu. Lázaro morreu. E aí os discípulos agora ficam mais indignados ainda, né? Não foi quando estava vivo, vai fazer agora o quê?
quando morreu. Morreu. Lázaro morreu. Talvez você está aqui e você não se considera nem como Marta e nem como Maria. Talvez você está aqui na igreja e você diz: pastor, olha, eu não sei se eu sou como a Marta, ou sou como a Maria, eu sou um Lázaro. Parece que não tem importância para as pessoas, parece que na história não tem importância, parece que a minha vida não tem importância, aquilo que eu faço não tem importância. Será que Ele me ama? Será que Ele se importa comigo? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não se importa com as tuas qualidades. Deus não te ama porque você sabe fazer alguma coisa boa. Deus não ama você por aquilo que você pode fazer. Ele ama você porque você não tem nada para oferecer. Ele apenas te ama. Ele ama você. Ele ama você com um amor que você não consegue corresponder para Ele. Ele simplesmente te ama. Pastor, eu não sei, pastor. Eu muitas vezes estou como Lázaro. Eu não tenho a atividade, né, de Maria e também de Marta. E também não sou como Maria. Então, pastor, eu sou como Lázaro, que não apareceu na história. Mas aí eu quero te dizer nessa noite que talvez os teus sonhos, aquilo que Deus prometeu para você, talvez você está passando por dificuldade, chegando a um ponto de morrer. Eu quero dizer para você que mesmo que os sonhos tenham morrido, mesmo que você ache que não vai acontecer, que nada vai dar certo, que tudo morreu, hoje o Senhor está aqui e Ele vai ressuscitar tudo aquilo que morreu na sua vida. Jesus diz assim, ó: Lázaro dorme. Sabe por que Jesus disse que Lázaro estava dormindo? Porque Jesus, ele só podia falar aquilo que estava dentro dele. Quando ele olhava para o morto, ele dizia assim: dorme. Sabe por quê? Porque não havia morte dentro dele, só havia vida. Ele olhava para Lázaro e dizia: Lázaro dorme. Todo mundo dizia que Lázaro tinha morrido. Então é muito importante aquilo que está dentro de nós, porque aquilo que está dentro de nós vamos falar a respeito dos outros. A Bíblia diz: o que o coração está cheio, a boca. Como é que Jesus vai dizer que Lázaro está morto se dentro dele há vida? Como que Jesus vai dizer que morreu se dentro dele tem vida? Sabe qual é o problema? É que eu e você olhamos para os problemas a partir daquilo que nós somos. Mas quando a sua visão for trocada e você olhar com os olhos de Cristo, mesmo que esteja morto, vai ressuscitar. Tu vai olhar para o teu filho e vai dizer assim, por mais que ele seja um problema, você vai dizer: esse piá é uma benção, só me dá alegria. Essa mulher aqui, olha, foi Deus quem deu essa mulher para mim. Irmãos, eu disse, a pastora aqui, ela tem uma foto minha. E é muito importante que as irmãs tenham foto do marido no celular. Sabe por quê? No momento da dificuldade, você olha para a foto do celular e diz assim: se eu consigo viver com esse cara aqui, não tem luta que me pare. Entendeu? É muito bom isso. Faça isso que você vai ver. É muito importante você não olhar a partir daquilo que você é, mas a partir daquilo que Cristo pode fazer, né? Aquilo que Cristo é. Então você vai olhar para a tua esposa e vai dizer: essa esposa é uma bênção de Deus. Essa mulher é uma mulher de Provérbios 31. Esse homem é uma bênção. Por mais que você veja que não é. Mas não declare aquilo que você está vendo. Declare aquilo que Deus vê. Amém? Vamos lá? E aí Jesus volta. E olha que interessante. Maria vem para Jesus, Marta vem para Jesus e diz: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha o quê? Morrido. Jesus, se tu estivesse aqui, não teria morrido. Eu acho que você já chegou em circunstâncias da sua vida que você pensava: Jesus, se você intervir agora vai dar certo. Se o Senhor mandar a providência agora vai dar certo. E Jesus foi deixando, e foi deixando, e o coração foi disparando. Você diz: Jesus, você não vai vir? Jesus não vem.
Mas no momento certo o Senhor vem e muda a sua história. Olha que interessante. No 11. Assim falou ele. Depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo. Eu mandei você marcar o nosso amigo. Irmãos, não conta a história de Lázaro. Não diz o porquê que Deus amava e nem porque ele era amigo. Mas Jesus vai dizer assim: vamos despertar porque o nosso amigo dorme. Amigo? Mas como assim? Não tem história desse amigo? Abra a tua Bíblia em João 15, 13 e 15. Irmãos, você precisa entender essa palavra. Deus ama você não por aquilo que você pode dar ou por aquilo que você pode oferecer. Deus é teu amigo, não porque você é amigo dele, mas porque ele é o seu amigo. E você precisa entender isso, que mesmo que você esteja passando por um problema, Deus te ama. E não há nada que você possa fazer para que o amor de Deus mude. Ele é teu amigo, não o amigo que você tem ou que você é, que só é amigo enquanto te beneficia. Aqui nós não vemos a história de Lázaro dizendo por que ele era amigo. Olha que interessante. Porque eu vos dei o exemplo para que... Oi, volta lá, filho. João 15, do 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Irmão, sabe quando que nós somos feitos amigos de Deus? Quando nós estávamos perdidos num lamaçal de pecado, o Senhor nos encontrou e disse assim: vocês são meus amigos e eu dou a minha vida pelos meus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito o quê? Conhecer. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus diz ao nosso respeito: eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo do quê? Amigos. Abra a Bíblia em Tiago 2 e 23. Vai abrindo teu coração aí. Coloca lá para mim, Tiago 2, capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em quem? E isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado o quê? Irmão, você precisa entender isso, esse princípio, que Deus te ama e Ele é teu amigo. É o amigo presente na hora da angústia. É o amigo presente na hora e nos momentos mais difíceis. É o amigo que não te abandona. E aí Maria vem e diz: Jesus, olha, se o Senhor tivesse vindo aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que agora tu podes fazer qualquer coisa que o Senhor pedir para o seu pai. E aí Jesus diz assim, para nós terminarmos a mensagem. Olha que interessante. No 34, Jesus diz: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus fez o quê? João 11:35, Jesus chorou. Gálatas 2:20, coloca para mim aqui. E Jesus chorou. Sabe o que eu quero dizer para você? É que Deus ama você, Ele é teu amigo. E talvez você entrou aqui na igreja com muitos problemas.
Talvez você entrou com muitas dificuldades e você veio com problemas que estão chegando a um ponto de morrer. Sabe o que eu quero que você entenda? É que quando você faz a tua oração, não sei se tu já fez a choração, que é assim: Jesus, tu não sabe o que eu estou passando. Jesus, tu não sabe o que é passar por isso. Sabe o que Jesus diz? Eu me compadeço de você. Jesus chora ao dizer: onde vocês colocaram ele? Por saber que o seu amigo tinha morrido. Jesus chorou. Quando você diz: Jesus, você não sabe o que é passar por isso. Ele está dizendo para você: eu vim para essa terra, assumi a forma de homem, a semelhança de homem, para que pudesse sofrer e viver tudo aquilo que você está vivendo. Vivi muitas coisas que você vive. Quando você dizer: olha, você não sabe o que é viver sem pai, o pai morrer cedo. Jesus, eu sei, eu me compadeço daquilo que você está passando. Eu não sei qual que é o problema que você está passando, eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer para você que o Senhor sabe aquilo que você está passando, e no momento certo o Senhor vai mudar a sua história. Logo, Lázaro morreu. Olha que interessante. Algumas coisas precisam morrer na sua vida. Uma delas é o velho eu. Algumas coisas vão morrer na sua vida, algumas coisas que você tentou fazer, algumas coisas que você começou, eu estou profetizando sobre a tua vida, vão morrer. Ninguém quis receber. Coisas que você começou e que não foi Deus quem mandou você fazer, vão morrer. Vão morrer. Porque o Senhor está chegando na sua vida, porque Ele ama você, não por aquilo que você pode fazer. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo nos momentos mais difíceis. E olha que interessante, o porquê? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que interessante. Irmãos, eu falei na segunda-feira aqui, quem estava na escola lembra. Eu pedi quem tinha medo da morte. Quem tinha medo da morte? Ninguém levantou a mão, eu também não vou pedir para você levantar. Mas entenda, irmão, a morte ficou para trás. Olha o que o apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho. Então, irmãos, não precisa ter medo da morte, a morte ficou para trás. Todo cristão, ele trabalha a partir daquilo que Deus já fez na tua vida. Escute, Deus não vai te abençoar. A palavra dele diz que Deus já te abençoou com todas as sortes. Sabe como um crente vive? A partir da promessa. Você não precisa ter medo da morte, você já venceu a morte ficou para trás. A bênção de Deus, você está trilhando a partir da bênção. O Senhor já fez na sua vida. Último versículo, Romanos 6 e 8. Jesus chega para ver uma pessoa, um amigo, que não tem a sua história. E por que eu quis dizer isso para você? E qual que foi a revelação que Deus falou no meu coração? Deus não ama você por aquilo que você pode fazer. Deus não é o teu amigo por causa do quanto você é fiel. E se você voltar nessa palavra, Ele vai falar sobre o servo inútil. Antes disso, se você fizer tudo que foi lhe mandado, a Bíblia diz que você é o quê? Servo inútil. Então, irmãos, no reino de Deus, para se relacionar com Deus, não é por aquilo que você pode fazer, não é por aquilo que você sabe fazer, não é por quanto você ora, por quanto você chora, mas é por quanto você entende o amor e a amizade de Deus. Talvez você entrou aqui achando que ninguém amava você. Eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus morreu na cruz para que você pudesse ser chamado amigo de Deus. Ora,
se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E para encerrar a palavra, de verdade agora, sabe por que veio sobre Lázaro a morte? Eu pedi, Deus, o Senhor diz ali, Lázaro a quem tu amas, o teu amigo, e o Senhor deixa morrer, qual o propósito de deixar morrer? Olha que interessante, abre a tua Bíblia em João 12:2, nós vamos ler 4 versículos e acabamos. Irmão, você vai pegar a revelação, porque que Deus ama você. Olha onde Deus quer levar você. Muitas coisas vão morrer sim, você precisa morrer, mas porque a tua morte vai te colocar num lugar que você precisa estar. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, lê você, sendo Lázaro um dos que estavam com ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que Ele vai fazer tudo isso, Ele vai permitir muitas coisas, porque Ele quer que você entenda que você vai sentar na mesa do rei. Você vai se vestir com as roupas do rei. Não porque você é bom, mas porque Ele ama. Ele é o amigo. Jesus coloca Lázaro para sentar ali, ó, o que morreu. Vamos continuar a leitura no 9. Irmãos, sabe o que o Senhor vai fazer na sua vida? Muita coisa vai morrer. Porque você precisa ser uma carta escrita com letras grandes para que as pessoas possam ver o que o Senhor está fazendo na tua vida. Sabe como Deus vai salvar pessoas aqui em Pato Branco e na nação? A partir daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. As pessoas vão ver o que o Senhor fez. As pessoas vão ver com os seus olhos e vão dizer: eu quero viver o Deus que você vive. Talvez eu estou pregando aqui e tem pessoas na internet que estavam servindo a Deus por religião e se cansaram da religião e pararam, porque a religião ensina que você tem que fazer para que Deus faça algo para você. E aí Jesus vem e diz: não, eu não quero que você faça, eu quero que você entenda que nós precisamos ter um relacionamento. 12:9. E muita gente dos judeus soube que estava ali e foram, preste atenção, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos... Pega essa, crente. Muitas pessoas virão a esse lugar por causa daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Você vai andar pelas ruas dessa cidade e as pessoas vão ver o que o Senhor fez na sua vida. O que o Senhor transformou. Aquilo que todo mundo via e dizia que não ia dar certo, que ia morrer, morreu, mas Cristo ressuscitou. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, irmãos, olha que forte, eles iam e voltavam crendo em Jesus. Irmãos, a Igreja Missão Renascer não é uma igreja apenas mais uma igreja, mas é uma igreja que estamos com um propósito aqui na terra de fazer com que as pessoas entendam o relacionamento com Deus. Deus não chamou você para uma religião, Deus chamou você para um relacionamento. Talvez as pessoas se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com pessoas, porque tentaram servir a Deus na sua força. Talvez você está aqui dentro, e você foi tão ferido por aqueles que se diziam religiosos. Talvez você cansou
de repetir processos que não dão certo. Talvez você veio aqui e disse: Deus, é a última vez que eu vou. Hoje Deus diz: eu amo você, você é meu amigo, e eu te trouxe aqui nessa igreja, nessa noite, para dizer isso para você, que eu não esqueci de você. Talvez você está na internet, eu quero te convidar você para vir aqui, para conhecer o Deus, que não se importa com aquilo que você pode fazer, mas sim com aquilo que você é. Eu quero te convidar você para ficar de pé. Talvez os sonhos tinham morrido. Talvez você estava cansado de repetir coisas que não estavam dando certo. Talvez você estava tentando se relacionar com Deus por algo que você pudesse fazer. Ei, eu quero dizer para você: desista de você. Deixa Deus colocar os sonhos dele. Deixa Deus cumprir aquilo que ele pensa ao teu respeito. Eu quero convidar você. Você vai sair do teu lugar. Eu sei que Deus falou com você nessa palavra. O Senhor falou forte comigo hoje. Deus me dizia: eu amo você. Não precisa ter uma história. Não precisa ter um porquê eu amar você. Eu sou teu amigo. Não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que eu posso fazer na sua vida. Deus está te chamando para um relacionamento. E eu quero convidar você a sair do teu lugar. Nós vamos orar, os pastores e os presbíteros. Nós vamos orar por você. Deus falou com você. Eu fosse você, sair do teu lugar, porque hoje o Senhor muda a tua história. Muita coisa que morre.